Shalom, shalom, lekulam, paz, paz para todos. Desejo que todos vocês estejam muito bem. Quero convidá-los para mais uma reflexão sobre o Sefer Yetzirah, o livro da criação. Esse livro foi escrito por Avraham Avinu, Abraão, nosso pai, e esse livro ele é comentado pelo Rabino Aryeh Kaplan, Zichrono Livracha, que sua alma descanse em paz. Estamos concluindo o capítulo 1. Esse capítulo fala sobre Sefirot. Todo o capítulo 1. O capítulo 1, ele possui 14 versos. Estamos concluindo o verso 14. É um livro filosófico, enigmático, um livro em que exige muita atenção e é um livro que não é fácil explicar o Sefer Yetzirah, dada a sua grandeza. Então, Be'ezrat Hashem, que os céus nos ajude a trazer o conhecimento desse Sefer ao entendimento das pessoas, de modo que as pessoas possam compreender a linguagem do Sefer Yetzirah. Esse é um grande desafio em que a gente vem desde lá do primeiro verso desse capítulo, que toca todo ele sobre Sefirah. Quando eu digo toca, eu quero dizer que ele está desde o seu primeiro verso até este verso que nós estamos, que é o verso 14, trazendo o entendimento de como funciona o sistema sefirótico, de sua importância, para uma compreensão do esoterismo judaico, do misticismo judaico, e entender a Torá a partir dessa linguagem sefirótica, já que o nível místico é considerado como a parte interna da Torá, a parte mais interna da Torá. Então, que Hashem nos ajude a trazer esses conceitos de forma a que todos possam compreender. Então, sem mais delongas, vamos para o estudo do Sefer Yetzirah. O hebraico se escreve sem vogais. As vogais nós conhecemos como massoréticos ou diacríticos. São pontinhos, popularmente falando, que se coloca nas letras para que se possa chegar à compreensão da vocalização. Mas o hebraico, ele não necessita desses pontinhos, visto que a pessoa que é versada no hebraico não precisa dos pontinhos para poder ler e saber o significado e suas vocalizações implícitas de palavras em um determinado texto. E se os massoréticos foram inseridos, foi com o intuito de que as pessoas que não sabem ou perderam o contato com essa sabedoria, essa tradição, que na verdade a tradição massorética ela já era do conhecimento dos sábios, mas a população no geral não conhecia e não sabiam falar o hebraico, principalmente na época em que Israel esteve no cativeiro da Babilônia. Então, o grande Sadik, Ezra HaSofer, ele trouxe a conhecimento público os massoréticos, os sinais diacríticos, para que a população pudesse voltar a ter um contato com o Lashon Kodesh, a língua sagrada. O hebraico se escreve sem vogais e
em consequência disto, a terceira pessoa e o imperativo são escritos exatamente do mesmo modo. A terceira pessoa é ele, né? Nós temos eu, tu, ele, o pronome ele. Traduzimos o último parágrafo. E selou o norte, voltou-se para a esquerda e selou com revaviúde. Já mostramos que essa é uma forma negativa, em que expressa o norte, ou seja, a oposição do sul, que é escrito da forma comumente encontrada no tetragrama. Vamos ver isso então. Eu me refiro ao sul, quando a tríade de letras aparece como no tetragrama, na ordem do tetragrama. Iod, Re, Vav. Então esse é o sul. Já o norte vai se expressar de uma outra forma, né? De uma forma considerada negativa, que é a oposição do sul, sendo exatamente o norte, Gevurah. Portanto, sul, Hesed, e Gevurah, o norte. Então, observemos que aqui, Re, Vav e Od é uma forma negativa que refere-se a Gevurah, que é chamada de norte. De forma similar, a expressão gravou-o e entalhou pode também ler-se no imperativo. Grava-o, como se fosse dando uma diretriz, uma ordem, como se fosse não, dando uma ordem, uma diretriz. Grava-o, entalha-o. E nesse caso aqui, é uma forma em que é encontrado no texto na terceira pessoa, pronome ele, selou. O verbo selou, a gente faz uma pergunta ao verbo. A pergunta é, quem selou, né? Ele. Ele quem? Hashem. Selou o norte. Então, ele sendo o pronome. Já em uma outra versão, se encontra no imperativo grava-o, uma ordem, talha-o. Entendidas deste modo, as seções do capítulo 1, do 9 ao verso 13, podem ler-se como um conjunto de instruções, em vez de uma teoria da criação. Então, em vez de uma teoria da criação, entende-se como um imperativo. No apêndice 1, traduz a versão curta completamente no imperativo, para demonstrar o seu sentido. Então, existe uma versão curta, né? Essa versão curta do Sefer Yetzirah traz no imperativo como aqui, grava-o, entalha-o, como uma instrução para o iniciado. Já em uma outra versão, apresenta-se como selou o norte, como algo indeterminado. Quem selou? Né? Pergunta é quem? Ele. Ele, portanto, é um pronome indeterminado. No entanto, sabe-se que o co-criador e o criador é um só, quando em santidade e em perfeita comunhão de ação, pensamento e palavra, tendo como base os princípios da Torá que nos norteiam. Nós, eu digo, aqueles que procuram aproximar-se de Hashem. A suposição de que esta é a descrição de uma técnica vem apoiada pela última seção do mesmo Sefer Yetzirah, que diz de Abraão, atou sua língua, as 22 letras da Torá, inundou-as com água, acendeu-as com fogo, agitou-as com o fôlego. Ou seja, as 22 letras ele
gravou, entalhou, nós veremos isso adiante, o que significam essas linguagens, gravou e entalhou, com água. Água refere-se a Hesed e Rohmá, e acendeu-as com fogo, Biná e Gevurá, agitou-as com fôlego, é o Keter, que é a Sefirá que se encontra na coluna central. Então temos água direita, fogo esquerda e fôlego, Keter, que está no meio, ou seja, na coluna central. O iniciado começa meditando em Keter. Keter, portanto, a coroa, é o primeiro dito da Torá. Então, Keter, o primeiro dito da Torá, é chamado de o fôlego do eterno vivo. Inicial. Este fôlego deve ser levado abaixo até o nível de Esod, fundação, que é o nível imediatamente abaixo e é um nível de conexão com Malchut, o Malchut, sendo que Malchut é a Shekhinah. Malchut é nossa mãe. E Esod está ligado ao rei, que é a 6 Sefirot, sendo que Esod é a mais baixa delas, que é também conhecida como as 6 direções, como nós estamos estudando e vimos isso nos versos anteriores. Eu sugiro que quem não assistiu, vai lá no canal e dá uma olhada para uma maior compreensão deste assunto aqui explanado. Fôlego, o Zohar diz que Yesod é também considerado como um fôlego, visto que no processo de coabitação entre esposo e esposa, Yesod é chamado como um arco, como uma flecha no arco, né, que representando o ápice do intercurso, do zivug, da conexão entre homem e mulher durante suas relações maritais. Há um fôlego nas narinas de Esod, a saber, o órgão em que se faz a circuncisão, visto que no ápice do intercurso do ato sagrado, que seja no Shabat, onde almas elevadas vêm e se for após a meia-noite, melhor ainda, em que durante o ápice a semente masculina, a alma sagrada, adentra, por assim dizer, no material, um material masculino adentra no material feminino, a saber, o óvulo, e ali há a fecundação. Então, Yesod é a fundação e Malchut é chamada de o vaso. Portanto, Yesod, né, e as demais sefirot, a saber, Hesed, Gevurah, Tiferet, Nessar, Rod e Esod, é chamado de o rei, porque Hashem, a parte chamada de masculina, se manifesta através desses 6 níveis ou 6 direções. E quando há uma desconexão entre esses 6 níveis, chamado rei, que é a manifestação de Hashem, é quando a pessoa peca aqui embaixo, Chas v'Shalom. Então há uma desconexão entre Esod e a rainha Malchut, que é o vaso. E essa desconexão causa nudez em Malchut, na rainha. Então, por isso a Torá diz, não descobrirás a nudez da tua mãe, que é Malchut, ou Malchut, questão de pronúncia. Ao fazê-lo, deve-se contemplar a essência de voz
o fôlego e a fala. Portanto, voz é Chokhmah, como vimos, fôlego Keter e fala é Ima, que é Binah. Temos, portanto, Chokhmah, que é Abba, o fôlego, que é o Keter, que é o Espírito Santo, que é chamado de Ruach HaKodesh, que é Keter, e também manifesta-se através do Tiferet e Esod através das narinas, né, onde há esse arco, né, que lança a semente para uma outra semente, uma semente emissora, que sai do nível de Esod, que é o lugar da circuncisão, para o lugar de recepção, da semente de recepção, que é o óvulo. E isso dentro do útero, que é chamada de Malchut, onde uma pessoa é gerada. De forma semelhante acontece no mundo espiritual. Então, ocorre a descida da alma. Por isso, no Shabat, a união sagrada entre esposo e esposa é algo em que pode possibilitar e, por assim dizer, atrair esse Ruach, essa alma sagrada, esse espírito sagrado que vem para se tornar o filho de Ima, ou seja, de Malchut, personificada na esposa. E assim, então, Chokhmah, que é chamado de Abba, torna-se um representante do marido, que é chamado de Abba, que vai a ser chamado também posteriormente, de pai, com o nascimento da criança. Portanto, a criança irá representar Ze Anpin, que é chamado do filho. O filho nesse processo de que desenvolve de conexão entre Abba e Ima, entre Chokhmah e Binah, já nos mundos superiores. Assim o é também num relacionamento entre marido e mulher. Não a mesma coisa, mas a partir de um relacionamento sagrado entre Ish e Ishá, entre esposo e esposa, se pode entender também as coisas espirituais, porque há uma semelhança. Não é exatamente igual, mas é a semelhança do físico é o espiritual. O pensamento ordinário é verbal. O ordinário é aquele pensamento verbalizado, né? É aquele pensamento que torna-se compreensivo através da direção ou sefirá de Binah, que é chamada de Ima, que está intimamente ligada ao universo de Briá, que é o nível da criação. Ou seja, quando se junta um homem e uma mulher no Shabat, e após a meia-noite, o Zohar diz que quando em santidade, no ato, quando em santidade, de acordo com as leis da Halachá, lei judaica, atrai almas sagradas e, ao fazê-lo, a pessoa também causa tikkunim no mundo espiritual, né? Além de trazer uma pessoa sagrada santa, uma criança santa que irá crescer nos princípios, no caminho e fazer a vontade de Hashem, trazendo também sua contribuição para o Tikkun Olam. Então, pensamento ordinário que é verbal, e daí consiste de palavras, as palavras constam de letras, né? A saber, as 22 letras do Aleph Bet. Não são as letras físicas, não são as letras físicas como nós estamos vendo aqui, ó, letras físicas, né? São letras, olha só a linguagem, não são letras físicas, como aqui, ó, mas letras mentais, ou seja, assim como a gente escreve num papel, né, letras, ao invés do papel, nós iremos escrever através dos processos mentais, como veremos mais adiante, ainda nesse estudo. Letras conceituais, ou seja, não letras físicas, letras conceituais. Então, quando a gente aprende sobre letras judaicas, letras do Aleph Bet,
do alfabeto hebraico, nós aprendemos conceitos sobre elas. Não é como o português que um A é um A e um B é um B e só isso. Mas o desenho da letra existem informações incríveis, extraordinárias, inefáveis. E aí vem gematria, e aí vem tantas e tantas outras definições. É algo muito complexo. Então, esses conceitos, né, a forma do desenho da letra, o seu peso numérico, todos esses conceitos podem, após aprendidos, a pessoa, usando essas técnicas através de processos mentais, irá desenhar as letras em água. Ela vai ver a água, uma água como água parada na mente, e irá nessa água tentar desenhar com a mente aquela ideia, aquele conceito que ela tem sobre determinada letra. A mesma coisa através do fogo. E aí a gente entende que a pessoa estará entrando no domínio tanto de Rokhmah, que é água, e entrando no domínio de Binah, que é fogo, ao desenhá-las através dessas técnicas e processos meditativos que são puramente conceituais e não escritas físicas, como aqui nós estamos vendo letras físicas nesse texto. Entretanto, são feitas de voz, fôlego e água. Então, além de desenhar na voz, que é Rokhmah, que representa água, na fala, que é Binah, que representa fogo, também tem que ser desenhada, também tem que desenhá-la, se for uma letra, ou desenhá-las, se for alguém já mais versado, irá fazer palavras, né, com permutações, no elemento fôlego, que é o ar. Ar. O que é o ar? Olhe para aí para o ar. O que você vê? Nada. Não quer dizer que não haja nada no ar. Há hidrogênio, oxigênio e tantos outros gases, mas são coisas que não se vê a olho nu, microscópicas. Então, no ar, a olho nu, nós não vemos nada. E então, nesse ar, irá desenhar também tais letras através de forma conceitual e não letras físicas. Daí que, ao meditar em tais conceitos, alguém está realmente contemplando as verdadeiras raízes do pensamento. Então, as verdadeiras raízes do pensamento são coisas conceituais, não são letras físicas, certo? Porque como alguém irá pensar em alguma coisa, né? Como alguém irá pensar em alguma coisa sem ter conceitos? Se alguém pensa é porque há conceitos, e os conceitos, em se tratando de letras e com essas técnicas, a partir de fôlego, voz e fala, é que se pode chegar às verdadeiras raízes do pensamento, pois o pensamento transcende em muito, mas em muito. Por quê? Como foi dito no primeiro dito em Bereshit, que representa a primeira Sefirat, que é a Sefirat de Keter, coroa, o que consta lá? Bereshit bara Elohim et aretz et hashamayim. No princípio, Hashem criou os céus e a terra. A terra e os céus representa quem? Rokhmah, céus e terras. Representa quem? Quem é céus? Ou melhor, Rokhmah não. Faça a retificação. Céus é Zeyampin, que é as 6 sefirotes, que são chamadas de 6 direções, que é chamada de filho, de Abba e de Ima. Sim, porque a partir de Ima, que Ima é um rio da vida, surgem seis córregos de água, começando por Hesed, que é o primeiro dia da criação. Então, é muito importante que a pessoa tenha um entendimento que o primeiro dito da criação não foi uma voz como vocês estão ouvindo aqui a minha voz. Eram processos mentais do abençoado, do sagrado,
através de letras conceituais e não letras físicas. Então, aquele escrito que existe no primeiro verso da Torá é algo que transcende o pensamento conhecível. E aí a gente pode entender as verdadeiras raízes do pensamento. Na versão longa, o texto conclui: a fala é Ruach HaKodesh. Por isso a Torá diz: o Espírito de Hashem pairava sobre as águas. O Ruach HaKodesh, inspiração divina. O Ruach HaKodesh está, entretanto, acima do pensamento. Então, o primeiro verso da Torá, ele está acima do pensamento Chokhmah. Claro, porque Keter é a primeira Sefirá, e a manifestação de Keter, que é o primeiro dito, está acima do pensamento. O pensamento, ele transcende a própria mente do divino. Existe a nossa mente, é uma só. A desunião acontece em Biná, como vimos, através dos paradoxos. Então, acima de conceitos, o pensamento é algo inarticulado e não verbalizado. Então, essas são as verdadeiras raízes do pensamento. De onde a fala a qual o texto se refere é uma fala que precede o pensamento. Então, a fala que se expressa no primeiro dito, que é a manifestação de Keter, que é o primeiro dito da Torá, que é a coroa, olha que ela precede a própria fala. Então, como vimos, onde a fala a qual o texto se refere é uma fala que precede o pensamento. Olha só, eu falei que a fala precede o pensamento. Aqui a retificação, certo? A fala precede o pensamento. A qual fala? A do segundo dito? Não, somente a fala do primeiro dito. É algo muito ligado à mente do divino, algo muito profundo, muito complexo de se compreender. Mas, como poderíamos saber dessa fala, que na verdade podemos entender como um monólogo, uma conversa entre o Eterno, quando a gente conversa consigo mesmo? Ou quando a gente pensa em alguma coisa, existe uma fala interior. Não existe a presença de qualquer voz, a não ser uma voz interior. Então esse primeiro dito, ele não é algo expresso. Torna-se expresso sim no bom livro, que é a Torá no seu primeiro verso, mas através do Espírito Santo, que traz a raiz verdadeira desse pensamento, e que essa fala que se expressa nesse primeiro dito transcende o pensamento conhecível, o pensamento como nós conhecemos. Então, essas são as verdadeiras raízes do pensamento. Na versão longa, o texto conclui: a fala é Ruach HaKodesh, desse primeiro dito. Existe uma fala? Existe. Mas essa fala é uma fala do Criador consigo mesmo e a sua vontade, que é Keter, em criar. Então a inspiração divina. Quando a gente tem o lampejo de fazer algo, é por causa que há uma motivação, uma inspiração divina em se tratando de obras que são aprazíveis ao santo, a saber, as mitzvot, quando são praticadas de forma adequada.
Ruach HaKodesh está, entretanto, acima do pensamento, de onde a fala a qual o texto se refere é uma fala que precede o pensamento. Segundo passo é o fôlego do fôlego. O fôlego do fôlego refere-se a Malchut, que é a última sefirá, 10ª, na descida, em descendência, sendo que Ket é a primeira. Por isso que a Torá existe 10 ditos. Há uma questão se o primeiro dito é realmente um dito, né, dado a grandeza do assunto em que podemos fazer uma metáfora com um monólogo, que é uma conversa consigo mesmo, sem que ninguém esteja ouvindo. E isso é chamado de inspiração divina, o desejo de Hashem criar a sua criação. E esse Espírito paira sobre as águas, estabelecendo ali um lugar para que seja possível as suas realizações, sendo que havia água e o elemento terra, mas o elemento água, Ormá, cobria toda a face da terra, e terra é Malchut, que é chamada de fôlego do fôlego. Quando Hashem diz haja separação entre a água e o elemento seco, a saber, terra, ele separa entre Ormá e Malchut, sendo que, através dessa separação, há a chamada lama, que é a junção entre água e terra. E através dessa lama é que há uma comparação com a tinta, a qual nós escrevemos as letras físicas, que é um processo de parte sólida, com o líquido é que se faz a tinta. De tal forma, Hashem começa a escrever, visto que cada coisa tem uma palavra e um peso numérico que a sustenta e a faz existir neste mundo. Se Hashem tira esse peso numérico, esse conceito de cada coisa criada, ela inexiste imediatamente. O texto estabelece com ele grava e entalha 22 letras. Os cabalistas explicam que gravar e entalhar denotam técnicas meditativas, como foram explicados, desenhando na água, desenhando no fogo, e desenhando na água representa Rochma, desenhando no fogo representa Biná, desenhando no ar, que é desde Keter até Yesod, como explicado anteriormente, que representa o fôlego divino no processo criativo. Isto é referido a uma seção no capítulo 6, verso 7, que veremos mais adiante, Bezrat Hashem, que estabelece que Abraham olhou, viu, entendeu, perscrutou, gravou e entalhou e teve sucesso na criação. Então, ensinam os cabalistas que gravar significa desenhar. Desenhar onde? Na mente. Denota um processo no qual alguém desenha uma letra em sua própria mente, que é uma entidade espiritual. Então somos co-criadores. Assim alguém pode criar uma experiência mística e ver o flash no correr e retornar da luz entre polaridades opostas através da contemplação das Sefirot na árvore da vida. Entalhar significa separar. Significa então que esta letra está separada do resto dos pensamentos, ou seja, por isso que tem que esvaziar a mente, como explicamos, né? Esvaziar a Biná, que representa os devaneios, o pensamento verbalizado, e passar para um nível de pensamento inarticulado, um pensamento não verbalizado, que transcende a própria mente, que está além, que está fora, por assim dizer, da mente, a saber, Rochma, por estar mais próxima de Keter.
que também é considerada como transcendendo a própria mente através da fala, como no primeiro dito da Torá. Por isso há um questionamento se o primeiro dito é realmente considerada como uma das 10 expressões, como entendido o as 9 demais, visto que as 9 demais já estão no campo do próprio pensamento, a saber, de Binar. De forma que toda a mente aparece preenchida com ela. Pode-se fazer isto contemplando uma letra ou combinando ou fazendo combinação de letras e letras. Eu vou encerrar aqui para Bezerra Hashem, para concluir esse assunto do verso 14, teremos que fazer mais um vídeo. Eu desejo a todos um Shabbat Shalom e que Hashem possa falar melhor no coração de cada um de vocês. Então eu vou repetir aqui novamente esse parágrafo. Os cabalistas ensinam que gravar denota um processo no qual alguém desenha uma letra em sua própria mente. Entalhar significa separar, significa então que essa letra está separada do resto dos pensamentos, os pensamentos ordinais, a saber, os pensamentos que são conhecidos como devaneios ou paradoxais. De forma que toda a mente aparece preenchida com ela, com essa separação, sendo que se possa atingir um nível de pensamento inarticulado, um pensamento extraordinário, a saber, Rokhmah. Pode-se fazer isto contemplando uma letra ou uma combinação de letras, a saber, permutações.